Conexão Jovem, mais uma vez com vocês, episódio novo, para falar de um assunto super especial, sexo seguro, prevenção e testagem gratuita. E para isso a gente está aqui com uma pessoa especial, que é a Camila, lá do CTA. Ela vai contar um pouquinho para a gente, vai nos contar e nos explicar muita coisa boa. E Camila, para iniciar, primeiramente seja muito bem-vinda ao podcast Conexão Jovem. A sua presença aqui, ainda mais com uma fala tão importante, é de suma importância para nós e de muita gratidão para início de conversa. Lu, agradeço extremamente o convite da FET, é um prazer estar aqui com vocês e explanando um pouquinho desse tema aí que é tabu entre muitos jovens. Então, eu quero começar, eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo, eles não sabem o que é o CTA, nem o que significa a palavra CTA. O que é o CTA, Camila? Conta pra gente qual que é o papel dele dentro da cidade de Uberaba. O CTA, a instituição, é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Nós trabalhamos com a prevenção, diagnóstico e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis. E Camila, só os adultos podem procurar o CTA ou os jovens também podem procurar? Como é que funciona? Ótima pergunta. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de 14 anos completos, só procurar a unidade do CTA portando documento original com foto para ser atendido. Ótimo, não sabia. Uma idade até, 14 anos. Então, gente, fica ligado aí, hein? O CTA está lá de portas abertas. E onde está localizado, Camila, o CTA? Atualmente, nós estamos na Avenida Orlando Rodrigues da Cunha, 2223, no bairro Abadia, antiga Avenida Carangola. Isso aí, João, é contigo agora. Vamos lá, né? Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia. Me fala um negócio, o CTA, a que tipo de teste eles têm para oferecer? Que doenças que eles podem detectar? Como é que funciona? O teste é feito na hora, tem que ter agendamento, encaminhamento? Como é que é essa situação? O CTA, ele atende de livre demanda, então qualquer pessoa com 14 anos completos acima pode chegar na nossa unidade, portando documento original com foto, para realizar a testagem gratuita. Como que é feita essa testagem? Ela é feita gratuitamente, com documento com foto, faz 4 tipos de doenças: HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Então, através de uma picadinha na mão, em 15 minutos a gente já tem o resultado desses 4 testes. E esses são os principais testes que o CTA oferece ou tem mais algum? De testagem rápida, que é esse que fica pronto em 15 minutos, são os 4 testes oferecidos pelo SUS. Entendi. E aí depois tem testes que são mais demorados que vocês também oferecem ou não? Durante o tratamento do paciente já diagnosticado com alguma doença, tem outros testes que são feitos, mas a livre demanda da população são esses 4. Certo. E vocês ali mantêm uma relação com o atendido, né, o paciente, de fazer o tratamento? Vocês encaminham para algum outro tipo de serviço? Vocês fazem ali mesmo com vocês? Eles mantêm uma frequência de presença? Como é que funciona? Quando o usuário chega lá na nossa unidade, nós temos profissionais preparados já para receber e acolher esse paciente. Então, vai ter um executor que vai fazer o teste, vai ter um profissional capacitado para fazer a triagem e o aconselhamento. Então, é um psicólogo, assistente social, é alguém treinado para entregar o resultado. Não só para entrega de resultado, mas para fazer um levantamento daquele comportamento daquele usuário, ensinar o uso de preservativo, falar do interesse da PrEP, entre outras orientações. E me tira uma dúvida, se eu, João, quiser ser atendido, mas eu não tiver disposição de ir até vocês, tem algum outro lugar que a gente se encontra, que nem eu fiquei sabendo que vocês saem pra rua de vez em quando para projetos, não saem? Nas praças e tudo mais. Como é que funciona esse tipo de atendimento? Vocês têm um horário específico, algum dia, um local, ou deu na telha vocês saem para atender as pessoas na rua? Nós temos um projeto que é o CTA itinerante, então algumas épocas do ano nós fazemos esse trabalho extramuro, como nós fizemos de janeiro até abril. Nós tínhamos datas específicas para estar em locais, como por exemplo na Praça Rui Barbosa, nós ficamos lá uma vez na semana para poder atender a população. A gente conseguiu mais de 5.000 testes em 4 meses nessa prática extramuro. Agora, como a gente está voltados em outras ações, esses encontros estão sendo solicitados. Por exemplo, a FET quer solicitar para nós que faça testagem aqui, a gente traz nossa equipe de teste e faz o teste aqui. Entendeu.
Ô Camila, uma coisa que eu queria te perguntar. Hoje a nossa sociedade ela tá se transformando cada vez mais. Então hoje a gente não tem mais o casal hétero só, né? A gente tem aí a comunidade LGBTQIA+. Essa comunidade também tem acesso ao teste? Como é que eles são recebidos? Como é que vocês fazem esse trabalho específico com eles ali? Certo. A população, nós temos orientações específicas que a gente faz com essa população, porque as relações sexuais são de uma forma diferente. Então, nós ensinamos na prática para eles como eles vão adaptar o uso do preservativo, por exemplo, para o sexo oral. No nosso questionário de aconselhamento, ele já tem perguntas específicas para esse público. Então, quando a gente faz o levantamento ali da sexualidade, dos costumes daquele usuário, a gente já faz esse levantamento pensando em como a gente vai abordar e o que pode ser orientado para aquele público específico. Então, a gente tem esse treinamento para receber todos os tipos de sexualidade ali. Se vocês têm uma curiosidade que veio aqui agora, vocês têm algum trabalho com moradores de rua, com pessoas que estão mesmo nessa característica de rua, né? Morando na rua? Nós temos a parte de assistente social, que faz essa busca ativa. Então, sempre que a gente pode, a gente faz esses projetos de CTA itinerante, leva o CTA para a praça, tenta priorizar esse grupo. Nós passamos o caso para o assistente social para fazer busca ativa, para que a gente deixe esse usuário cada dia mais perto do tratamento e do diagnóstico. Vocês têm uma equipe de multiprofissionais, né? Junto com vocês, fazendo toda essa logística dentro de Uberaba nos pontos mais principais, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Dentro do CTA, e a gente pode fazer essa busca ativa fora, nós contamos com equipe de assistente social, psicóloga, para os nossos usuários, dentista, nutricionista, os enfermeiros especialistas, a minha equipe de prevenção. Camila, tem algum material que vocês distribuem para os jovens, que o jovem pode pegar? Nossa, se o jovem for até o CTA, ele vai ter acesso a X material, sei lá, camisinha, alguma coisa assim? Todas as unidades básicas de saúde, nós do CTA ofertamos o preservativo para ser distribuído em livre demanda. Também, eu quero solicitar, eu tenho uma palestra, eu tenho um evento, eu quero solicitar para distribuir preservativo, eu quero pegar um quantitativo de preservativo para deixar na minha instituição, só entrar em contato conosco, enviar o e-mail que a gente vai fazer essa liberação desse quantitativo, bem como cartazes e panfletos. E as nossas palestras aonde a gente for convocado. Gente, pra gente que está assistindo a gente recebeu hoje a Camila pela segunda vez aqui para palestrar para os nossos jovens. Vale a pena. As escolas, os lugares onde tem um jovem inserido, procura a Camila, procura o CTA, porque é muito importante as informações que vão sendo disseminadas na nossa juventude. João, a gente estava falando do PrEP, né? Isso. Camila, eu tenho certeza que assim como a gente estava aqui, né, tentando entender um pouco o que era o PrEP, eu tenho certeza que tem muitos jovens que estão nos assistindo que não sabem o que é. Explica pra ele. Nem imagina que existe. Eu mesmo não sabia, não imaginava. Vamos lá. Vocês sabiam que existe uma medicação para prevenir o HIV sem ter o HIV? Polêmico, né? Muito polêmico. Então tá, o que é a PrEP? É a profilaxão pré-exposição. Antes, o Ministério da Saúde preconizava que pessoas que estão mais expostas ao vírus HIV tomassem a PrEP e fizessem uma prevenção combinada, que é o remédio mais o uso do preservativo. Antigamente, tinham-se umas classes, profissionais do sexo, entre outros. Hoje, não. Qualquer pessoa, gente, que quer fazer uso da PrEP, procura o CTA, vai passar com consulta de enfermagem, vai ser encaminhado para passar com o médico infectologista. Esse médico vai fazer o seu histórico do porquê que você quer fazer o uso. Se for viável, ele vai fazer a prescrição e você vai ficar voltando com ele para renovar a receita, para fazer os exames de rotina, para fazer os testes rápidos. Toda vez que você for lá para renovar a receita, a gente vai te testar de novo. Então, o que é a PrEP? Ela é como se fosse um anticoncepcional. Eu uso todos os dias para prevenir o HIV. Mas o que o Ministério da Saúde traz para a gente? Não é para eu deixar de usar o preservativo, é uma prevenção combinada. É o uso da medicação que não tem eficácia de 100%, mas tem eficácia maior que 90%, mais o uso do preservativo.
Ótimo. Entendeu. Um tema diferenciado. Não, coisa assim. e E eu tenho uma dúvida de muito tempo, que eu lembro quando eu era menorzinho na escola, eu lembro que teve palestra também, comentaram, não lembro se foi o pessoal com vocês, mas comentaram lá. E tem muita dúvida em questão disso. Que nem, eles falam que o homem com a camisinha masculina, é só a camisinha masculina. Se combinar a masculina com a feminina, dá atrito, rasga e dá problema. Como é que funciona isso? Porque às vezes a pessoa pensa, 2 é melhor que 1, né? Que nem você tá falando que é combinado, mas é nesse caso. Nesse caso, aprende. Talvez não é bom ficar combinando, porque senão dá problema. Gente, a gente escolhe só um método de prevenção. Então, ou eu uso o preservativo masculino, ou eu uso o preservativo feminino. E tem mais uma dúvida ainda, o uso do gel lubrificante. Então, eu não vou passar dentro, por exemplo, no pênis e pôr a camisinha, porque a camisinha vai sair. Eu não vou introduzir o gel lubrificante dentro da região vaginal e pôr o preservativo feminino. Eu vou passar nas laterais ali de lábios, a entrada da vagina onde está fora, se eu estiver usando preservativo feminino. E da mesma coisa o masculino, tá? Com o masculino ele já é bem lubrificado, o preservativo já vem lubrificado, tanto masculino como feminino. Então se eu colocar lá dentro, vai escorregar, essa camisinha vai sair. Não aí deu problema, hein? Você tá doido. Ô Camila, tem muito mito, verdade, né? Esse é um deles, né? Que é assim, vocês nessa, né, você me falou que vai em muitos lugares a palestra, qual foi assim, o mito mais, assim, vamos dizer, surreal, tipo, nossa, essa pergunta eu nunca achei que eu ia ouvir e eu vi, que às vezes é uma coisa tão básica. O que você já ouviu assim, dentro disso? Gente, o que mais me impressionou foi que uma vez me perguntaram assim, olha, mas moça, eu acho que só pega o HIV se eu fizer sexo oral na mulher menstruada. Da outra maneira, eu acho que não pega, porque não entra em contato com sangue. Nossa. A falta do conhecimento, às vezes, também, né? Exatamente. A falta de informação. Informação. Querendo ou não, falar de sexo, falar de doenças sexualmente transmissíveis, falar dessas temáticas é meio um tabu ainda. Totalmente. Né? E quando você chega, Camila, você percebe algum desconforto, assim, e depois o jovem vai ficando mais desconfortável, ou quando você vai dar suas palestras, eu sei que tem imagens, que tem muitas coisas, né? Você percebe que tem os desconfortos, que tem gente que fica meio pensativo. Você já vai notando algumas coisas ali nos jovens que estão te assistindo? Sempre. Então, sempre que eu chego, eu já tento quebrar o gelo. Sempre brinco, né? Ninguém veio da cegonha, porque a gente vai falar do nascimento que inclui uma relação sexual entre homem e mulher. Independente da sexualidade de quem está assistindo, a gente já quebra o gelo ali. E eu percebo a vergonha, percebo o desconforto, percebo o medo. Já tivemos gatilhos de pessoas que choraram, enfim. Então, assim, são várias as emoções que a gente vai tentando identificar e vai tentando quebrar ali ao longo da nossa conversa. O medo ainda impede muitas pessoas de chegarem até vocês, né? A vergonha e o medo. Muito. O constrangimento de ser julgado. O pessoal tem muito costume, às vezes, infelizmente, com o acesso à informação, às vezes outros serviços de saúde que não estão preparados como a gente, e aí acabam não tendo o acolhimento tão necessário, ou já sofreram algum outro acolhimento por profissional de saúde que não teve uma boa experiência. Nós lá do CTA, nós somos treinados para isso, para ser imparcial em qualquer situação que nos for relatada, porque a gente quer esse cliente com a gente quer trazer ele para nós, a gente quer conversar, a gente tem treinamento para isso e a gente é muito tranquilo quanto a isso. A gente traz mesmo, a gente ensina técnicas, assim, para melhorar a vida da pessoa, não só em questão de prevenção, até outras coisinhas a mais mesmo, para a gente realmente trazer esse usuário para nós, mostrar para ele que a vida não é chupar papel com bala, igual eles falam. Pois é. Ter felicidade ali com prevenção. A gente acabou de sair da palestra, eu mesmo falo, eu gostei da abordagem porque é um assunto muito complicado de conversar. Quem não dá risada, fica meio retraído, a abordagem que você faz já quebra uma barreira que é a da vergonha.
A pessoa pode ter mais uma barreira, algum tipo de trauma, alguma outra coisa que dificulta ela falar sobre esse assunto. Mas a vergonha já vai quebrando aos poucos. Tanto que eu tava até com outras pessoas lá e tava conversando tudo mais. E pra você ver, eu parei pra refletir. Tipo, a pessoa pode, até se prevenindo, ela ainda pode contrair, entendeu? Porque não é 100%, não tá usando a prevenção do jeito que tem que usar e tudo mais. E daí me surgiu uma dúvida, me responde um negócio. Vamos supor que eu fiz o ato sem preservativo, foi direto lá, contato com contato. Acabou o ato. Se após o ato já lavar a minha genital, ainda assim a infecção, vamos falar que tá infeccionado ali o sexo ali, fica ali mesmo depois da lavagem, já pode ter infeccionado e ali já adquirir a doença, ou lavar já garante uma segurança maior? Primeiro, eu fico feliz no feedback da palestra. A gente sempre está aberto para melhorar, para trazer realmente essa quebra de gelo, de tabu que esse assunto traz para nós. E como foi um dos itens que eu citei na palestra, quando a gente tem contato de órgão genital, de secreções, tanto da vagina, ânus e pênis, com a boca, com o nariz, com o olho, de região de genital com genital, eu já tenho contaminação. Então isso é mais um mito. Não adianta eu lavar, tá? Então a gente tem uma seguinte frase no CTA, né? Antes da roupa no chão, camisinha na mão. Legal. Por quê? Não adianta, na hora ali do calor da emoção, encostou, acabou. Então assim, tenha, e antes do clima começar a esquentar demais, já vou colocar, porque não dá tempo. E aí é onde acontece a contaminação. Você falou de uma coisa aí que eu me lembrei. As pessoas têm mania de andar ou com a camisinha na carteira, ou dentro do bolso, ou deixa dentro do carro. E às vezes a gente escuta alguns relatos, usei camisinha, mas a menina ficou grávida. Ou a gente escuta, tava com camisinha, mas peguei ainda assim o HIV. Ou o não armazenamento certo da camisinha, ele pode trazer problemas no preservativo e não ter eficácia? Sim, o acondicionamento do preservativo ele é essencial. Então, eu não vou deixar em locais que ele fique exposto a altas temperaturas. Eu posso até deixar dentro da minha bolsa, desde que ele não fique em contato com materiais que podem perfurar a embalagem, não fique exposto a sol, e eu tenho que ficar atenta também ao prazo de validade. Gente, são dicas importantes e que às vezes passa despercebido. A gente acha que só por ter ali a camisinha não vai... não, tô seguro. Não é bem isso, a gente tem que ficar atento aos detalhes, que às vezes é nos detalhes que a gente cai, né? Exato. Você falou de armazenar a camisinha em algum local onde ela possa ser perfurada, na bolsa com alguma caneta, uma tesoura, coisa do tipo. Camisinha que a gente tem para vender em muitos lugares. Tanto para só pegar, né, tá disponível para pegar e sair andando, tem para comprar, que ele encontra muito no mercado. Tem algum local específico que você indica mais a gente adquirir essa camisinha? Porque, tipo, você chega no mercado, qualquer um pode passar, enfiar uma agulha e acabou. Tem gente que faz a maldade. Tem gente, não entendeu? Tem gente que faz a maldade, tipo assim, eu engravidei de camisinha furada, vou furar a sua também, porque vai todo mundo no mesmo buraco. Então, você tem algum lugar que você indica mais adquirir camisinha, na farmácia, com vocês, ou qualquer lugar? Porque, e aí, como é que funciona? Gente, excelente essa observação. Nós, do CTA, a gente cuida das nossas camisinhas igual um bebê, porque a gente sabe da importância. Então, elas são armazenadas em locais corretos. Pouquíssimas pessoas manuseiam e ela é gratuita. Ela é uma camisinha de qualidade, está disponível em qualquer postinho perto da sua casa, ou está disponível com a gente. Então, assim, eu posso garantir que eu manipulo, que é um serviço de saúde especializado para infecções sexualmente transmissíveis. E gratuito, né? E gratuito. E eu posso... Quantas eu posso pegar, Camila? Quantas você quiser. Entrou lá, quero pegar uma sacola, leve. A gente quer que use. Quer mais? Vou pegar. E a gente gosta assim. O esquema é a prevenção. O esquema é a prevenção. Tem muita gente que acha que por ser de postinho, por ser de lá com vocês, por ser da farmácia, vai ser qualidade inferior, né? Porque aí, vou comprar uma de marca, entendeu? Mas com vocês, então, a qualidade é a mesma, se não melhor, vamos falar assim, né? Tá bem cuidado. Para mim, se está bem cuidado, melhora a qualidade do produto, né? Eu prefiro pegar uma com vocês que comprar no mercado, né? Porque vai saber quem tocou naquele pacote de camisinha, né? Então, a nossa camisinha, ela passa por testes,
vem pra gente só depois de ser aprovado e tem um condicionamento que a gente faz. Qual é a outra pergunta? Qual que é a diferença, Camila, da camisinha que vocês fornecem no Sistema Único de Saúde e da farmácia? A marca e a questão de, da farmácia eu tenho algumas ultrassensíveis, que são mais finas, eu tenho camisinhas de sabor. Essa é a única diferença em relação a nós. Entendeu? Importantíssimo. Camila, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que também é uma dúvida que tem em geral na galera. A gente está trabalhando com jovens e a gente vê. Existe diferença entre AIDS e HIV? E se existe, qual é essa diferença? Existe. O HIV é quando o indivíduo ele somente se infectou com o vírus, ele é portador do vírus HIV dentro do seu organismo, mas ele ainda não se transformou no estágio da AIDS. A AIDS já é o estágio final da doença, onde a pessoa está debilitada. Então, a AIDS eu porto o vírus, mas ainda estou transmitindo e ainda não estou doente. Não foi suficiente para atacar totalmente as minhas células de defesa. A AIDS já é aquele estágio final que a gente remete ali, né, ao Cazuza, aquela pessoa emagrecida, doente, naquele estágio debilitado. Foi o caso do Fred Mercury também, não foi? Foi o caso do Fred Mercury. Pois é, e tem, mais ou menos, tem algum prazo específico de uma troca do HIV para AIDS, dessa mudança, dessa evolução, vamos falar assim? Tem um tempo médio ou é de indivíduo para indivíduo? Na literatura descreve pra gente 5 anos ou mais, mas claro que isso vai depender de cada organismo e da genotipagem do HIV. Então, assim, quando a pessoa ela tá contaminada, o primeiro estágio é esse do HIV. Sim. Ela tá com uma saúde, né? Como se diz, o bonitão tá lá, lindo por fora, mas por dentro o trem já Tá rodando. já descambou. Exatamente. Aí vai chegar aquele momento onde o HIV ele vai se tornar a AIDS, que já é o que o João citou, você citou do Cazuza, do Fred Mercury, que já é aquele momento que você olha, a pessoa fala, opa, tem alguma coisa de errado, a pessoa tá muito magra, já se percebe isso. Mas Exatamente. Quando a pessoa se infecta com HIV, algumas pessoas têm sintomas leves. Às vezes eles têm uma febre baixa e por ser vírus, passa em 2, 3 dias uma dor no corpo, uma dor de garganta e aí passa despercebido. E aí a pessoa depois desse primeiro sintoma agudo, ela fica sem sintomas. Já no estágio da AIDS, a pessoa começa a ter múltiplas doenças, múltiplas infecções oportunistas que a gente fala. E aí um médico começa a desconfiar quando esse indivíduo procura atendimento. né? E aí quando ele vai ver, ele já está no estágio da AIDS. Às vezes ele nem descobre que estão restringidos do HIV. Ele tá ali, ele não tá nem sabendo. Não, mas vamos convenhamos aqui, né? Um prazo médio de 5 anos. Vamos se prevenir, né, gente? Vamos fazer exame, porque, né? Isso A pessoa que tem vida sexual ativa, se ela não for pelo menos uma vez no ano fazer o exame dela, tá... Entendeu? Tá tirando no escuro, vamos falar assim. Não sabe o que ela tá fazendo, entendeu? Outro mito, gente. Não, Camila, eu faço esse exame todo ano que meu médico pede. O exame de HIV ele não é solicitado nos exames de rotina, igual é glicose, colesterol, não. Para fazer o exame do HIV, ou ele tem que ser solicitado pelo indivíduo, ou o médico desconfiar de algum problema e falar, olha, eu vou solicitar o seu exame do HIV. E aí o paciente ele tem que assinar a autorização. Então é feito com autorização. Exatamente, mediante autorização do paciente. Então, esses exames, tem gente que chega aí aos 80 anos de idade e nunca testou para HIV. O que o Ministério da Saúde fala? Indivíduos até 30 anos, pelo menos uma vez ao ano. Então, esses exames não são solicitados juntos com exames de rotina. Eu preciso ir buscar por livre e espontânea vontade ou por indicação médica com autorização e assinatura para ser feito. Mais uma informação que eu tô sabendo agora, entendeu? Se eu fosse lá fazer meus exames, eu não ia Não é coisa que você não pedir. eu não ia pedir, porque eu pensei que ia estar incluído, entendeu? Ó, É uma dúvida comum de muitas pessoas, principalmente dos idosos. Não, minha filha, todo ano de 6 em 6 meses. nossa. Mas me fala, você tava falando da AIDS, quando ela perguntou da troca, né, do HIV pra AIDS. Você falou sobre vírus oportunista, doença oportunista, alguma coisa assim? Porque eu já ouvi falar, parece que a pessoa ela vai o imunológico dela enfraquece, né? Aí que ataca outras coisas também. É isso que você está querendo se referir? Exatamente. Qual que é a ação do vírus? O vírus ataca as células CD4, que são as nossas células de defesa, são nossos soldadinhos. Eles que combatem as nossas doenças que a gente entra em contato. A pessoa portadora,
né, da AIDS, do vírus HIV, ela já começa a não ter essa defesa. As células CD4 são atacadas e aí as infecções não tem como ser combatida. Entendeu. Camila, nosso episódio está chegando no fim e eu queria te convidar a deixar um recado que você sinta aí no teu coração para deixar para os nossos jovens. O nosso episódio foi lindo, eu acho que informação quanto mais melhor. Eu acho que muitas pessoas não conhecem o CTA por falta de informação. Tem muito mito circulando porque a gente não tem tanta informação e a gente com um órgão tão importante quanto o CTA dentro da nossa cidade, eu tenho certeza que poucos conhecem, justamente por essas questões do medo, da vergonha. O que você deixaria assim, de recado assim mesmo para os meninos? Pessoal, procurem a unidade. Eu tenho vergonha de ir no CTA porque alguém vai me ver entrando. Todo postinho de saúde, ele faz os testes também gratuitamente. Então, se vocês têm 14 anos completos ou mais, não precisa de levar ninguém junto. Pega seu documento com foto, vai lá testar. Não precisa estar em jejum, os testes são gratuitos. Façam com frequência. O Ministério da Saúde trouxe para a gente que em um ano, mais 135 mil pessoas vão estar infectadas pela média dos anos anteriores. Então, eu preciso fazer o teste, porque temos casos em que as pessoas já se infectaram na primeira relação da vida. Então, se eu não testo, eu não sei. Então, eu posso, nesse momento, estar infectada e não saber. E além de eu estar prejudicando a minha saúde, eu posso estar aumentando a cadeia de transmissão. Então, façam o teste. Vocês não podem falar pelo parceiro de vocês. Vocês podem falar por vocês. Então, a ideia é essa, realizar a testagem e realizar a prevenção, que a única prevenção é o preservativo. Gente, mais um episódio de Conexão Jovem ficando por aqui. Não se esqueçam, prevenção, cuidado, respeito, tudo incluso, tá bom? Beijo no coração, até o próximo.